Houve um tempo em que viajar era muito mais do que chegar ao destino. Era enfrentar a estrada, atravessar estados e viver a experiência da viagem. Naquela época, o Brasil viajava sobre rodas. Durante as décadas de 70, 80 e 90, os ônibus rodoviários não eram apenas veículos. Eles faziam parte da vida de milhões de brasileiros. Levavam famílias inteiras para rever parentes, levavam trabalhadores para outros estados, levavam sonhos, histórias, reencontros. E para muita gente, a viagem começava antes do destino. Ela começava na rodoviária. Enquanto viajar de avião ainda era caro para a maioria da população, empresas rodoviárias cruzavam o país de ponta a ponta. E foi nesse período que nasceram verdadeiras lendas das estradas. Nomes como Garcia, Cometa, Itapemirim, Catarinense, Penha e tantas outras se tornaram símbolos das viagens de longa distância no Brasil. Cada empresa possuía sua identidade, seu atendimento, seu padrão de conforto e até mesmo o som característico de seus ônibus. Viajar naquela época tinha personalidade. Foi durante essa época que surgiram alguns dos chassis e carrocerias mais lendários da história do transporte rodoviário brasileiro. Máquinas que até hoje são lembradas com emoção por motoristas, passageiros e apaixonados por ônibus. Entre os grandes destaques estavam os Mercedes-Benz O364 e O371, verdadeiras referências de confiabilidade e conforto nas estradas brasileiras. Mais tarde, o O400 também ajudaria a consolidar a presença da marca no transporte rodoviário nacional. Os modelos da Scania também marcaram época, principalmente os lendários K112, K113 e K124, que conquistaram fãs pelo desempenho forte e pelo ronco inconfundível. Do lado da Volvo, chassis como o B58 e B10M ajudaram a transformar as viagens rodoviárias no Brasil, especialmente em regiões de serra, onde potência e resistência eram fundamentais. Mas além da força, existia uma característica impossível de esquecer: o ronco. O som grave e encorpado dos motores Volvo marcou profundamente a memória de quem viajava naquela época, principalmente o B10M. E para muitos apaixonados por ônibus, possuía um dos roncos mais bonitos já ouvidos nas estradas brasileiras.
Bastava o motorista acelerar em uma subida para o som ecoar pelo salão e transformar a viagem em uma experiência única. Mas além dos chassis, existiam as carrocerias que davam identidade a cada ônibus. Os clássicos diplomatas da Nilson, que mais tarde se tornaria Buscar, os clássicos Marco Polo 3, que marcaram os anos 80 nas estradas brasileiras, e mais tarde os Paradiso G4 e G5, que revolucionaram o design dos rodoviários nacionais e se tornariam referência em conforto e modernidade. Os Buscar Jumbus, que até hoje são considerados por muitos como alguns dos ônibus mais elegantes já produzidos no país. E os famosos CMA Flecha Azul, que viraram símbolo de luxo e sofisticação nas nossas estradas. Cada modelo possuía personalidade própria. Alguns eram lembrados pelo conforto, outros pela potência, outros pelo visual futurista, mas havia algo que unia todos eles: o som. Nos anos 80 e 90, viajar de ônibus também significava conforto. As empresas disputavam passageiros oferecendo novidades que para a época pareciam luxuosas: poltronas reclináveis, ar-condicionado, serviços de bordo, ônibus-leito. Para muita gente, entrar em um rodoviário naquela época era quase como embarcar em um outro mundo. As viagens noturnas criavam memórias únicas. A iluminação suave no salão, o som constante do motor ao fundo, as estradas escuras, a chuva batendo na janela. Enquanto muitos dormiam, os gigantes das estradas continuavam cruzando o Brasil madrugada dentro. Mas o tempo passou, as estradas mudaram, as cidades cresceram e novas formas de transporte começaram a ganhar espaço. As passagens aéreas ficaram mais acessíveis, a concorrência aumentou, os custos operacionais cresceram. E aos poucos, aquela era começou a chegar ao fim. Muitas empresas tradicionais ficaram pelo caminho. Algumas faliram, outras desapareceram silenciosamente. E várias outras foram compradas e incorporadas por grandes grupos do transporte rodoviário. Marcas que durante décadas fizeram parte da memória de milhares de passageiros, hoje já não existem mais. Restaram apenas as lembranças, as fotografias antigas e a saudade de quem viveu aquela época. Os ônibus modernos trouxeram conforto, segurança e tecnologia. Mas muitos apaixonados ainda sentem falta da identidade que existia antigamente. Do ronco forte dos motores, das pinturas clássicas, das rodoviárias lotadas e, principalmente, da sensação de aventura que cada viagem carregava. Hoje, muito daqueles ônibus já desapareceram. Alguns foram abandonados, outros viraram motorhome. Alguns poucos sobrevivem preservados por colecionadores e apaixonados. Mas apesar do tempo, a memória dessas máquinas continua viva. Porque os ônibus daquela época não transportavam apenas passageiros. Eles transportavam histórias. E talvez seja exatamente por isso que ainda emocionam tanta gente. As estradas mudaram, os ônibus mudaram, o Brasil mudou. Mas para quem viveu aquela era, o som de um motor antigo cortando a madrugada jamais será esquecido.